você tem pet? Não estou falando aquele vasilhame, não. Eu me refiro aos animais domésticos que as pessoas tanto amam, pelo menos deveriam. Eu já criei numa residência, quando eu morava em residência, 7 cachorros. Os vizinhos não gostavam muito, não. Uma secretária que morava conosco pediu demissão, porque ela não conseguia fazer os afazeres da casa e cuidar dos pets. E eles não eram violentos, eles só sujavam muito. Eu lembro disso porque faz mais ou menos uns 15 anos, mas eu tinha 7 cães, todos eles com nome de políticos, todos eles. Porque eles só faziam bagunça. Não vou dizer os nomes dos políticos aqui, porque pelo menos 80% deles não estão vivos. Mas se você pedir no meu privado, eu digo o nome de tudinho que tinha lá. Mas sem vergonha eram dos mais velhos. Bom, o assunto aqui é que cães e gatos, eles precisam de exames regulares e muita gente não percebe essa importância do que, assim como nós, humanos, né, precisamos fazer exames a cada 6 meses, anualmente, enfim. Os nossos cães e gatos também precisam, de fato, é verdade. E por que isso? Para prevenir doenças. Você sabia que sai mais barato do que você tratar o animal já doente? Aí você tem diagnósticos precoces de possíveis problemas de saúde que você evita. Um rápido diagnóstico facilita o tratamento e aumenta a chance de cura do seu pet. Por isso que a gente convidou uma especialista para vir conversar conosco aqui. Ela já tomou as 3 doses, tá, pessoal? Está mantendo a distância normal, a imagem vai mostrar aí. E para que ela nos explique melhor como é que está aí. Você já está vendo ela nesse momento. Então, coordenadora de Medicina Veterinária da Faculdade FAMetro, Marina Brolio, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios e conversar sobre um assunto que tem a ver, sim, com muitas famílias, Sim. que são seus pets. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e eu adorei a sua fala, porque é o que eu bato muito na tecla, né? Medicina veterinária preventiva, Isso, não exatamente. esperar o problema acontecer. E quando espera, né? Às vezes o animal não resiste, porque já está bem avançado, ou a pessoa vai gastar muito mais. Sim. Um valor muito mais. Bom, todo animal, ele deve ou não ser levado para um check-up? E se deve, de quanto em quanto tempo? Sim, com certeza. Todo paciente precisa de check-up. O que acontece é que o check-up ele é direcionado e padronizado para o perfil do paciente, para a idade dele, para a raça, para o momento da vida do paciente, né? Se é um filhote, geralmente a gente foca no programa de primovacinação, em fazer a vacinação completa. Se foi um animalzinho da rua que nós adotamos, alguma coisa assim, nós já fazemos exames antes de começar esse protocolo vacinal. Se não, via de regra, os animais adultos, principalmente a partir dos 5 anos de idade, é um protocolo que eu tenho com os meus pacientes. Uma vez por ano, eles vêm para fazer a vacinação anual, o reforço das vacinas, e a partir dos 5 a 7 anos, dependendo da raça e da espécie, eu já faço o check-up anual dos exames básicos, um hemograma, função renal, função hepática, glicemia, né? Assim como os seres humanos, os animais também têm doença renal crônica, que é uma doença silenciosa, que não manifesta sinais clínicos no início, né, do curso da doença e que, se for diagnosticada precocemente através desses exames de rotina, vai fazer toda a diferença na vida do animal. Bom, então você que tem seu gato de estimação, seu cão de estimação, é para levar mesmo, já como prevenção. Sim. Eu vejo muitas pessoas, sabe, doutora, que ficam bem assim. Elas mandam um recado para cá, inclusive quando o seu animalzinho ele foi furtado ou se perdeu, e a gente percebe que a família sofre muito quando o Sim. animal não está em casa. E deve, imagino eu, sofrer mais ainda quando esse animal está doente, Sim. porque o animal muda, né? A gente percebe que ele muda, ele não fica mais brincando, ele fica ali naquele cantinho. E ainda tem gente que demora demais até levá-lo ao especialista. Não pode ser isso. A senhora considera que as pessoas, quando perceberem seus pets de modo que não é aquele habitual, devem logo procurar o especialista? Porque tem gente que vai tratar com o Dr. Google, né? E aí, não é bem simples. Sim, um ponto muito importante, fazendo até um adendo à sua fala, é muito comum aquela pessoa que ama o animal, chama de meu filhinho, dorme na cama comigo, mas reclama do preço da vacina.
que é o básico para a gente poder fazer prevenção. Eu vejo, às vezes, o animal em muitos pet shops toma banho toda semana, gasta com banho, gasta com hidratação, mas não investe em vacinas de qualidade, de referência. Ao invés de fazer no veterinário, vai fazer na agropecuária. É aquela economia que não compensa. E eu sempre falo para o cliente, o pet não é teu filho? Né? Não é o seu filhinho caçula, não é o seu neto, então é aquela coisa. Diz isso, né? Em rede social, exato. Tô aqui com meu filhinho. E daí eu comento. É normal, às vezes você acorda indisposto ou tá muito quente, você não dormiu bem, você não tá com fome de manhã, ok. Mas você acaba melhorando ao longo do dia e compensa no café da manhã, compensa no almoço ou no jantar. Se você tiver uma criança, por exemplo, 2 dias sem se alimentar direito em casa ou mais quietinha que o normal, você não vai esperar e você não vai perguntar para o vizinho, o que você deu pro seu cachorro, pro seu filho? Você não vai no Google procurar o xarope ou o antitérmico para dar para sua criança, para o seu filho. Por que com o cão e o gato é diferente? Você vê que ele não está bem, mas você vai empurrando com a barriga, demora ou pior, ao invés de procurar o profissional que tem a formação, que tem conhecimento, procura no Google, como você mesmo disse, conversa com a vizinha, com a amiga, para ver que remédio que você deu para o seu animal quando aconteceu parecido. Ou pior, acaba indo na casa agropecuária, na loja de ração e pede para o balconista vender um medicamento. E muitas vezes, infelizmente, visando lucro, esses locais vendem as medicações, fazem indicações de antibióticos, de produtos fortes, né? E isso pode, assim, mascarar sintomas e fazer com que os animais piorem. Daí, muitas vezes, eles chegam para nós num estado muito pior do que eles estavam, né? 1 semana, 10 dias antes, quando já deveriam ter sido analisados pelo veterinário. Ou seja, os animais já chegam debilitados, talvez até ao extremo, e aí a pessoa ainda diz, levei no veterinário, não adiantou de nada, mas que você levou tarde. Exatamente. O animal ficou ali tempão aguardando alguma coisa e não levou com a precaução, que é o motivo principal do que nós estamos tratando aqui. Sim. Bom, qual é a frequência, aliás, das consultas? Varia muito do estilo de vida do animal, né? Porque quando ele é filhote, ele vai várias vezes para o veterinário até os 4, 5 meses para completar o esquema vacinal. Depois disso, é ideal que pelo menos uma vez ao ano ele passe com o veterinário para um check-up, para orientações sobre o uso de antipulgas, sobre o melhor momento de se fazer a castração eletiva, se é indicado ou não, orientações nutricionais. Hoje em dia os animais também acompanham o estilo de vida, né, dos tutores, então nós temos muitos animais, por exemplo, sedentários e obesos. Agora em novembro, 14 de novembro, é o Dia Mundial da Diabetes, né, prevenção da diabetes em seres humanos, e ela também tem aumentado muito em cães e gatos. Mas assim, os animais adultos, a partir dos 5 anos, eu gosto realmente de uma vez por ano fazer o check-up dos meus animais, dos meus pacientes, fazendo esses exames básicos. Isso é importante porque você tem toda a ficha ali do animal. Sim. E acompanha tudo aquilo, como se fosse um bebê mesmo, né? Sim, eu sempre comento com os tutores, toda vez que você vai para o veterinário, você faz um exame, ou você tem uma prescrição, por exemplo, teve uma otite, prescreveu uma medicação, você levou a receita para casa, guarde tudo numa pastinha, que é o histórico do seu animalzinho. Se porventura você procurar outro veterinário, for em outra clínica, mudar de cidade, você tem todo o histórico do seu paciente e do seu animal, e o próximo médico vai saber um pouquinho do histórico dele, vai se direcionar para tratar. E se você precisar doar o animal, vender o animal por algum motivo, não estou dizendo que as famílias fazem isso, porque elas se apegam tanto que elas não pensam nisso. Mas alguém vai viajar, alguém vai se mudar de cidade, vai morar em apartamento que não aceita, uma série de regras aí. Aí você tem toda aquela vida de saúde do animal ali naquela carteirinha, muito importante. A otite que a nossa entrevistada falou, se não me falha a memória, é aquela inflamação no ouvido do animal. Sim, né? Isso, que pode ou não ser acompanhada, né, de uma infecção, quando o animal está se coçando muito, ele pega batendo a patinha muito. dele, né, se coça, e é verdade. A gente tem que tomar cuidado porque, por exemplo, às vezes vai na casa agropecuária e compra o remédio. Se for uma infecção bacteriana, às vezes 7 dias já resolve. Se for uma infecção fúngica, são pelo menos 21 dias de tratamento. E se não for um veterinário que examinar, vai muitas vezes tratar errado. E
não é normal o animal coçar a orelha. Já atendi muito paciente que veio com problema ocular, porque de tanto ele coçar a orelha, ele fere o olhinho dele e causa um problema muito maior. De fato, são os detalhes aí que você precisa Fazem estar diferença. entendendo, viu, pessoal? Bom, vacina contra a raiva. A senhora acha que os donos de pets, eles estão atentos a isso ou aqui em Manaus não tanto? Olha, Só esperam lá quando tem aquelas campanhas ali do Sim, município. foi novamente o que eu comentei, né? As pessoas têm que analisar a inversão de valores delas, né? Eu amo, é meu filhinho, mas você dá banho toda semana e não faz as vacinas anuais? Em relação à raiva, a raiva é uma zoonose, né? Ou seja, é uma doença transmitida do homem para o animal e do animal para o homem. E ela não tem cura, né? É uma doença muito grave. Ela é considerada erradicada em vários países. No Brasil, ela ainda tem essa consideração de erradicada, mas vira e mexe aparecem novos casos de suspeita de raiva, tanto em cão quanto gatos e animais silvestres. Aqui na região nós tivemos há uns 2 anos problemas com morcegos hematófagos, que atacaram uma família inteira. Então a melhor maneira de nós protegermos a nossa família, já que nós não fazemos vacinação antirrábica preventiva nos seres humanos, é vacinando os nossos pets, os nossos cães e gatos. E muitas vezes as pessoas negligenciam, sim, a vacinação contra a raiva. Elas acham que isso só acontece no meio rural, não acontece mais, não tem raiva no centro da cidade. Mas se as pessoas relaxarem, o risco da doença retornar é muito maior e não tem cura. E uma coisa que você comentou, né? As pessoas esperam só a campanha. Eu recentemente fui fazer um evento com umas amigas, que nós somos uma confraria de vinhos, e era com cães, né? Era um vinho pet friendly. E por ser a veterinária do grupo, eu falei, gente, me manda a carteirinha para eu verificar se está tudo bem. 50% delas achavam que estava tudo bem, está tudo em dia. E a hora que eu olhava, estava muito atrasada. Na Fametro, nós sempre fazemos campanha de vacinação antirrábica. Agora, em outubro, no dia 23 de outubro, nós fizemos o nosso Outubro Rosa Animal e chamamos a população para a campanha, né, da raiva. Nós vacinamos mais de 400 animais contra a raiva. E sempre pedimos, levem as carteirinhas. O que nós orientamos, 70% dos animais que nós vacinamos tinha alguma outra vacina atrasada que os tutores achavam que estava tudo bem, porque acabam esquecendo. Tá vendo a importância de você ter tudo organizado e levar sempre a carteirinha lá do seu animal, do seu pet? Mas não é só dizer que está com a carteirinha, é saber de fato. E como é que você sabe? Leva um veterinário, a uma pessoa que é profissional, a uma veterinária, claro, um veterinário. Muito obrigado, professora Marina Brolio, que é coordenadora de Medicina Veterinária da Faculdade Fametro. Parabéns à faculdade também por essa ação, por essa atitude. A gente está sem tempo já, eu quero só agradecer a senhora e numa próxima oportunidade a gente também gostaria de te entrevistar novamente. Com certeza, eu amo muito a medicina veterinária, eu acho que eu fico aqui a manhã inteira. Muito obrigada pelo convite. E só para terminar sobre a campanha da raiva, agora no final de novembro nós faremos o Novembro Azul e teremos novamente vacinação antirrábica para cães e gatos. Você pensa que não tem Outubro Rosa e Novembro Azul para os pets? Tem.